Bom dia, quem entrou agora? Gustavo? Que aula vocês tinham antes, galerinha? Português, prof. Já terminou, né? Já. Só estavam vocês lá? Tinha mais gente, eu acho. Hum. Então vamos começar aqui, porque hoje é só 30 minutos, né? E passa tão rápido. Vocês me avisem, por favor, porque a prof acaba esquecendo da hora, tá? Gente, tive alguns pedidos, né? Porque o pessoal não me mandou tarefa, só quem me mandou tarefa foi o Gustavo, que acabou a aula, ele fez a tarefa e já enviou. Então, eu vou retomar um pouco os conteúdos de ontem, para a gente relembrar o que foi falado, tá? Tinha apenas 2 exercícios para vocês fazerem, né? E nós estávamos falando hoje sobre expressões algébricas, tá? Então, eu vou relembrar o conceito de expressões algébricas com vocês e para a gente fazer essa correção aqui, certo? Mas eu quero que vocês prestem atenção e, se tiver dúvida, para e fala, porque eu não consigo acompanhar vocês lá no chat, tá? Não deixe de falar, porque senão eu dou sequência, porque para mim todo mundo está entendendo se ninguém fala nada. Então, e se alguém não tem microfone, avisa que um colega vai falar aqui para mim aí, certo? E a Camille falou que travou, coisa e tal. Mas, assim, pela gravação da aula, aqui na apresentação da prof, não teve travamento, tá? Então, assim, foi bem normal a aula. Então, às vezes, a internet de vocês, alguma coisa falhou. Mas aí, é uma coisa que a gente está sujeito, né, gente? Então, é complicado. Mas a aula já está, a aula de ontem já está disponível lá, Então, prof, tá? Oi? ontem o meu microfone não queria funcionar de jeito nenhum. Eu gritava, você não me escutava. Daí eu escrevi 4 vezes no chat. A última vez que o abençoado Gabriel falou, porque de resto ninguém mesmo. Então, e a prof, vocês sabem que a prof não consegue acompanhar, né? Porque quando eu projeto, aqui só aparece a minha tela. Nem vocês aparecem para mim, entendeu? Não aparece nem a imagem ali, os ícones de vocês. Então, eu só consigo ver a tela. Então, acaba, né, que se alguém não se manifestar, ou se vocês mesmos não falarem, a prof não consegue acompanhar ali o chat, tá? Eu vou tentar voltar aqui e dar uma olhadinha. Mas você sabe que quando a prof engata na primeira ali, vai até o final da aula sem parar, né? Mas assim, vou tentar tomar esse cuidado, tá bom? Então vamos lá. Gente, então ontem nós iniciamos um conteúdo bem novo, por isso às vezes causa um espanto para vocês. A Camille não tá aqui, né? Mas ela falou que estava com dúvida. Ela estava na aula de português? Hum? Pessoal, a Camille estava na aula de português? Sim. Então alguém Ela manda está tendo mensagem um lá. problema. Peraí que eu vou ajudar ela ali. Tá. Então, ó, o que que é uma expressão algébrica? Uma expressão algébrica é uma sentença matemática na qual a gente tem letras, números e operações matemáticas, tá? As expressões algébricas, em geral, são utilizadas para representar uma determinada situação, tá? Ou para representar uma generalização de fórmulas matemáticas. Aquilo que eu posso, o que é uma generalização? Por exemplo, a área do quadrado. A área do quadrado é lado vezes lado, certo? Então, independente do tamanho do meu lado, se eu quero calcular a área de um quadrado, é só multiplicar a medida do lado, pegar o lado e elevar ao quadrado. Então, como isso é uma regra geral, eu posso aplicar para todo e qualquer
quadrado, então a gente usa o quê? O que a gente chama de generalização, através da fórmula. Então, a fórmula da área do quadrado, que é dada por L ao quadrado, é o quê? É uma expressão algébrica, tá? Então, eu estou usando o quê? Letras para representar uma situação matemática, certo? Outro exemplo de generalização, o IMC, que é o índice de massa corporal, né? O que é a quantidade de massa que nós temos dividido pela altura? É válido para todas as pessoas. Para vocês adolescentes não é tão válida porque vocês estão em fase de crescimento. Mas para um adulto, ela é válida, tá? Então, esse IMC, ou seja, índice de massa corporal, é dado pela massa da pessoa, tá? Que é o peso nela, né? Dividido pela altura da pessoa ao quadrado. Olha isso aqui, ó. É uma generalização. Então, para qualquer pessoa, se eu pegar a massa dela, quantos quilogramas ela tem, e dividir pela altura dela ao quadrado, eu vou descobrir o índice de massa corporal dela. Saber se ela está no peso adequado, se ela está abaixo do peso, tá? Se ela está acima do peso, se ela já tem uma obesidade. Então, essa formulazinha ali, eu posso aplicar para todas as pessoas adultas. As crianças, nem tanto, e adolescentes também não, pela questão do crescimento. Então, são usados outros dados. Foi o Gabriel que entrou? Prof, o Gabriel Corbari. Corbari. A Camille não conseguiu entrar, Ana? Então, prof, agora eu não sei se esse Alcides é a Camille ou se é a Camille, ou se o Alcides é a Camille. Eu não sei. Então, olha lá. Continuando aqui. Então, nós temos essa expressão algébrica para representar situações, certo? Por exemplo, eu pensei em um número, multipliquei esse número por 2 e adicionei 4. Então, eu pensei em um número. Vocês sabem qual é o número que eu pensei? Não sabe, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou representar esse número que eu pensei por uma letra. Porque é um valor que não se sabe. Pode ser qualquer número. Então, eu pensei em um número. Vou usar aqui o X. Pensei em um número. Multipliquei esse número por 2. Então, o meu número é o X. Aí, eu fiz o quê? Multipliquei ele por 2. Então, eu vou ter 2x, né? Esse é o meu número. Multipliquei por 2 e ao resultado, a esse produto, eu adicionei o quê? Adicionei 4. Pronto. Escrevi uma expressão algébrica que representa a situação que eu falei. Então, por exemplo, que número quanto que vai dar essa expressão algébrica? Se eu disser para vocês que eu pensei no número 2, qual vai ser o valor dessa minha expressão aí? Então, vou fazer o quê? Se é um número 2, então eu vou ter 2 vezes 2 mais 4. Então, o valor numérico dessa expressão que eu falei para vocês, dessa situação, vai ser igual a quanto? 2 vezes 2, 4, mais 4, 8. Então, esse valor que eu consegui aqui é um valor numérico da minha expressão, da situação que eu falei. Quando o meu x for igual a 2, ou seja, o número que eu pensei for igual a 2. Porém, eu posso mudar o valor desse x aqui, tá? Esse meu x pode ser um 5, por exemplo, tá? Ou pode ser um 10, ou pode ser 1000, ou pode ser 15, ou pode ser 200. Então, o valor que eu quiser determinar aqui para minha letra, para o meu número que eu pensei, ele pode assumir dentro dessa condição que eu disse aqui para vocês. Por quê? Porque a letra que aparece, né, as letras que aparecem, por exemplo, aqui, ó, tenho massa e tenho altura, representado por MH, podem receber valores diferentes. Desta forma, estas letras são chamadas, dentro de uma expressão algébrica, de variáveis. Ou seja, que pode variar, tá? Então, a letra na expressão algébrica são as nossas variáveis, ok? Então, aquilo que pode modificar de acordo com determinada condição que eu quero impor a ela, ok?
Aí, tinha ficado como tarefinha para vocês esse exercício aqui. Para cada sentença, escreva uma expressão algébrica. Gente, para você escrever uma expressão algébrica, você tem que conhecer os termos matemáticos que a gente usa. Por exemplo, dobro é o quê? O que é dobro, Camille? Camille não vai responder, né? O que é dobro, Ana Luísa? É tipo o número mais ele mesmo? Na verdade, o dobro significa 2 vezes, né? Você falou, tá correto o que você falou, mas a gente expressa como sendo 2 vezes, certo? O triplo. O que é o triplo? Número vezes 3? Exatamente, o triplo de algo, certo? Adicionar, o que significa, Maria Luísa? Adicionar. É quando você soma dois números? Isso, adicionar é somar. Subtrair, Maria. É quando você tira. Eu vou Uma quantidade. uma subtração, eu vou fazer uma continha de menos, né? Vou subtrair. Corbale, o que significa o quádruplo? 4 vezes. 4 vezes, muito bem. Corbale, o que significa produto? Produto é o resultado de uma operação matemática. Qual operação matemática? O que representa produto, gente? Alguém sabe? Corbari não respondeu. Alguém outro sabe o que é produto? Cauã, sabe o que significa produto na matemática? É o resultado de qual operação matemática o produto? Da divisão? Não. Multiplicação? Da Da multiplicação. gente. Produto é o resultado da multiplicação. Multipliquei 2 por 3, 6 é o produto de 2 vezes 6. Entenderam? Então, e o quociente? O quociente, sim, Ana, é a divisão é o resultado da divisão, tá? Potência é o resultado da potenciação. Raiz é o resultado da radiciação. Então, gente, vocês têm que conhecer o significado dos termos, que a prof bate sempre na mesma tecla com vocês. Toda vez que eu vou explicar uma operação, eu falo. Por quê? Porque agora, aqui quando a gente vai trabalhar com álgebra, a gente tem que entender, saber muito dessas coisas. Senão, a gente não consegue resolver, não consegue escrever uma expressão algébrica, tá? Por quê? Porque eu preciso conhecer os termos que a gente utiliza. Então, aqui no exercício número 1, diz assim: o triplo de um número qualquer. O triplo. A Ana Luísa acabou de me falar. O que é o triplo? É um número dele vezes 3? Vezes 3. E eu tô falando aqui que eu quero o triplo de um número qualquer. Eu sei quem é esse número? Não, não é? Pode ser qualquer número. Como pode ser qualquer número, a gente vai representar isso algebricamente. Então, para representar esse qualquer, eu vou escolher uma letra para usar no lugar do número. O triplo eu sei o que é. É 3. Então, é 3 vezes uma letra. Geralmente, nós usamos as letras com bastante frequência, o X e o Y, tá? Então, eu vou colocar aqui. Mas poderia ser o A, Pro? Pode ser o A. Pode ser o B? Pode ser o X, o Y, o A, o B, o Z, o W, qualquer letra, tá? Mas como nós estamos iniciando aqui, vamos pegar aquilo que é mais comum que vocês vão encontrar por aí, ok? Então, o triplo de um número, 3 vezes quem? 3 vezes o X. Só que, algebricamente falando, né, numa expressão algébrica, a gente não representa essa multiplicação, tá? Entre uma letra e um número, gente, sempre vai existir uma multiplicação, mas ela não é representada, tá? Então, a gente coloca assim, ó, 3x. Isso aqui é a representação de um triplo de um número. Agora, se eu pensar no 2, qual que é o triplo de 2? 6. Se eu pensar no 4, qual que é o triplo de 4? 12. Se eu pensar no 20, qual que é o triplo de 20?
60. Então, eu posso colocar qualquer valor no lugar do meu x aqui, tá? E não esqueçam que entre uma letra e um número, que estão justapostos assim, ó, um do ladinho do outro, é uma multiplicação, tá? Eu estou multiplicando o valor da letra pelo número. Detalhe, o número sempre vem antes, tá? Vocês não vão achar isso aqui, ó, x3, ok? É 3x. Então, essa parte aqui a gente chama de coeficiente. Vou recordar de ontem, tá? Coeficiente, e essa parte que é a letra, a gente chama de variável ou parte literal, tá? Parte literal significa parte de letras, né? Então, aqui a nossa variável, tá? Então, coeficiente numérico, geralmente, numérico. Então, esse coeficiente, qual que é a função dele? Multiplicar o valor da letra, beleza? Agora aqui, 5 adicionado ao quádruplo de um número qualquer. 5, tá. Adicionado representa o que mesmo, Maria? Uma soma. Soma, mais o quádruplo. O que é o quádruplo mesmo, Corbari? 4 vezes. 4 vezes um número. Que número é esse? Qualquer número. Se eu não sei qual número é, eu vou escolher uma letra. Vamos usar uma letra diferente do X agora. Vamos usar o Y. Então, ó, 5 mais 4Y. Ah, tá. Acabou? Acabou. Só vai mudar o quê? Se o exercício falar assim, sabendo que a minha variável, né, ela vale 3, calcule o valor numérico. Aí, o que eu vou fazer? 5 mais 4 vezes 3, que vai dar quanto? 4 vezes 3, 12, mais 5, 17. Só nesse caso vai mudar, que é quando eu calculo o valor numérico da minha expressão algébrica, beleza? Se não, o nosso exercício não pedia para fazer isso. Acabamos ali, 5 mais 4y. Agora na letra C. Nossa, agora apareceu porcentagem, agora o bicho pegou, né? 30% de um número qualquer. Primeiro, o que representa 30%, gente? 30% é 30 dividido por quanto? Por 100. Concordam comigo? Então, 30% é a mesma coisa que 30 centésimos de um número qualquer, de x, certo? Ou ainda, pode-se colocar 3 décimos de x também. Ou ainda, pode ser representado na forma decimal, porque 30% é a mesma coisa que 0,3 ou 0,30, né? Vezes um número, que é quem? Vezes x. Então, aqui, ó, qualquer uma dessas representações que a prof colocou aqui, representa o quê? 30% de um número. Geralmente, não se coloca isso aqui, ó. Tá? Pode aparecer, mas é muito difícil aparecer dessa forma, tá bom? Então, ali, 30%, essa ou essa. O jeito que vocês acharem mais fácil, ok? Agora lá, o dobro do sucessor de um número qualquer. Aqui pegou, né? O que é sucessor? O que é o sucessor de um número, Gabriel Leite? Gabriel? Um número que vem depois. Muito bem, um número que vem depois do outro. Ou seja, o sucessor do 1 é quem, gente? É o 2, ou seja, 1 mais 1, certo? Que dá 2. O sucessor de 2 é quem? É o 3, ou seja, 2 mais 1, certo? O sucessor de 5 é 5 mais 1, que é 6. O sucessor de 10 é 10 mais 1, que é 11. Ou seja, para eu conseguir o sucessor de um número, eu tenho que somar esse número com quanto? Com 1. Porque é o número que vem logo após ele, né? Então, se eu quero o sucessor de um número qualquer, e o meu número, por exemplo, é o x, quem é o sucessor do x? Independente de quem ele seja. Quem vai ser o sucessor do x? Quem quer arriscar? Pode falar, gente. Se o sucessor de um número é ele mais 1, quem é o sucessor do x? O Y.
Não é o Y. Porque o Y é um número diferente de 1, apesar de sucessor, diferente de X, né? Só que se, por exemplo, o meu X é 10, quem é o sucessor de 10? Ó, o X é 10. Quem é o sucessor de 10, Ana? 10 11. mais 1, não é? É 11. Se o meu X for 12, quem vai ser o sucessor de 12? 12 mais 1. Ok? Então, quer dizer, gente, que o sucessor de um número é L mais 1. Quem é o número que eu estou considerando? O número desconhecido. Que é o número? Não é o X? Então, o sucessor de X é X mais 1. Porque qualquer valor que eu colocar para X aqui, ó, se eu somar mais 1, vai ser sucessor do número que eu coloquei ali. Então, quando a gente fala em expressão algébrica, eu não posso, eu estou falando em X, eu não posso falar em Y ao mesmo tempo. Tá, Ana? Então, se fosse o meu número Y, o sucessor de Y seria quem? O Y mais 1. O sucessor de Z? Z mais 1. O sucessor de A mais 1. O sucessor de V? V mais 1. E assim por diante, certo? Então, o sucessor de um número é ele mais 1. Então, eu quero aqui, ó, o dobro. O dobro é 2 vezes. De quem? Do sucessor de um número qualquer. Vamos pegar aqui o nosso número X? Então, o meu número é X, o meu número qualquer. O sucessor dele é ele mais 1. Então, eu tenho, desculpa, o dobro do sucessor de um número aqui. Entenderam? Então, quando eu tenho que pensar no número que eu vou considerar. Então, eu não posso pensar em uma letra X e pegar o sucessor sendo Y. Então, o sucessor de X é o X mais 1. Porque o X representa um número e o Y vai representar outro, tá? Se o meu X é 1 e o meu Y é 2, por exemplo, o sucessor de 1 não é Y no caso. Por quê? No caso aqui a prof colocou, né? Desculpa. O Y é 3, ó. O sucessor de X não é 3. O sucessor de X é quem? É 2, né? Ou seja, o 1 para X igual a 1 mais 1, que é 2. E o sucessor de Y vai ser quem? 3 mais 1, que é 4. Então, por isso que a gente tem que usar essa relação aqui. Oi? Alguém falou alguma coisa? Olha lá. Um nono de um número qualquer. Oi? A aula acabou e acho que um tempinho atrás a Camille pediu para você aceitar ela. Mas não chamou aqui, gente. Acho que ela tá com problema. Deixa eu ver aqui. Não, ó, não tem nada. Vocês estão vendo que não tem nada chamando? Vocês estão vendo a minha tela, né? Então, não entrou. Vou terminar só esse exercício, tá? Então, aqui, ó. Vamos terminar a letra A. E aqui. Um nono de um número qualquer adicionado ao dobro desse mesmo número. Então, um nono é o quê? Uma parte de 9. Pode ser representado assim, ó. Um nono de quem? Escolhe uma letra para mim, Ana Luísa. Ana? O B. Escolhe uma letra. B. Um nono do número B. Então, é um nono vezes B. Ou ainda pode ser B dividido por 9, tá? Vai ser um nono, é a mesma coisa, tá? Isso ou isso, mas vamos deixar assim que vocês estão iniciando. Então, um nono do número B, mais adicionado ao dobro desse número. 2, que número que a Ana me falou? O número B, mais o dobro de quem? O dobro de B. Aí, ó, escrevemos uma expressão algébrica. Um nono de B mais o dobro de B. Certo? Prof, poderia colocar o C ali? Não, por quê? É desse número. É o mesmo número que a gente usou inicialmente. Eu quero um nono de B mais o dobro de B. Por exemplo, se fosse 90, o meu B, então eu quero um nono de 90, que é um nono vezes 90, mais 2 vezes quem? O meu 90 inicial, que é o número que eu pensei. Então, um nono aqui vai ficar 10, ou seja, 90 dividido por 9, mais 2 vezes 90, que é 180. Vamos resolver o valor algébrico, ou expressão,
o valor numérico aqui, que vai dar 100. Opa, parou de escrever agora. Que tal? 190. Minha canetinha falhou, acho que é porque a aula acabou. Tá? Então, gente, agora que a prof falou tudo isso de novo para vocês, vocês vão fazer para mim amanhã o exercício 2, tá? O que é fazer o exercício 2? Fazer o contrário do que a gente fez aqui no número 1, ó. Aqui, a gente tinha que fazer a expressão algébrica, certo? Nesse aqui, eu tenho a expressão algébrica e eu tenho que escrever como ficaria uma situação e que está envolvido aqui. Por exemplo, eu tenho um número qualquer adicionado ao 4, né? Vezes 7. Então, o produto de um número qualquer adicionado ao 4 por 7. Então, é 7 vezes y mais 4. Entendeu? Então, vocês vão criar situações, como está aqui no exemplo da letra A, para representar cada uma dessas expressões algébricas que nós temos aqui. Beleza? Então, gente, até amanhã, tá? Bom intervalo para vocês agora. Beijinhos. Meninas, entenderam melhor? Hã? Eu acho que eu entendi melhor, prof, do que ontem. Então tá bom. E a Ana Luísa? Entendeu, Ana? Sim, prof. E o Gabriel? Corbade, entendeu, Corbade? Então tá. Só tem vocês 4 na reunião? Cadê o restante do povo? Ninguém comunica comigo? Cauã? Entendeu? Entendi. Hã? Ninguém fala nada. 2 minutos. Tchau, galerinha. Até amanhã.